Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo de sequências e introdução à progressão aritmética. Nessa aula iremos abordar alguns conceitos básicos, como por exemplo, iniciar sequências, definir progressão aritmética, classificá-la e ver uma propriedade muito importante. Ok? Bom, uma sequência é uma representação de números dispostos segundo uma certa ordem pré-estabelecida. Essa ordem nós chamamos de lei de formação. É como se fosse a fórmula para construir a sequência. Vamos ver um exemplo? Olha, 0, 2, 4, 6, 8, segue. Eu estou construindo aí uma sequência dos números pares, ou seja, sequência formada por números do tipo 2n. E aí o primeiro termo é 0, a índice 1 significa o primeiro termo. Esse índice é a posição que o termo ocupa dentro da sequência. A 2 é o segundo termo, a 3 é o terceiro termo e assim sucessivamente. Podemos classificar uma sequência da seguinte forma. Quanto ao número de termos, ela pode ser finita, tem quantidade limitada de elementos, ou infinita. Veja que tem uma reticência aqui indicando que não para no 9, continua. Então essa é a diferença: finita, quantidade limitada, infinita, quantidade ilimitada de elementos. Também podemos classificar uma função quanto à disposição de seus termos. Ela pode ser crescente, quando os termos aumentam, decrescente, quando eles diminuem, alternada, quando alternam, aumenta e diminui. Veja, está no 6, diminui para o 4, aumenta para o 7 e assim sucessivamente. E ele também pode ser constante, todos os termos iguais. Nós iremos estudar principalmente sequências e progressões crescente e decrescente. Bom, vamos ver um exemplo aqui. 1, 2, 4, 8, ela está crescendo e tem reticência, então não tem fim. É infinita, crescente. 3, 6, 9, 12, 15 está aumentando e não tem reticência, para no 15. Ela é finita, crescente. A letra C, 0, 1, menos 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. É finita, não tem reticência, parou no menos 4 e ela é decrescente, e vai diminuindo. Letra D é alternada. 2 diminui para menos 2, aumenta para 4, diminui para menos 4 e ela tem reticência, infinita e alternada. A letra E, todos os elementos são iguais, ela é constante e ela é infinita porque tem reticência, está continuando aqui de forma indefinida, ok? Bom, vamos ver a lei de formação, que pode ser um termo geral. O termo geral ele tem uma fórmula, onde o n é a posição, ele depende da posição do elemento para poder gerar a sequência. O primeiro termo, eu vou substituir o n por 1. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 3 vezes 2, 6, que é o segundo termo, então o n agora vale 2. 6 mais 2, 8. O terceiro termo vale 3. 3 vezes 3, 9 mais 2, 11. E eu tenho a sequência aí 5, 8 e 11. Veja que aumenta de 3 em 3. Eu poderia, agora que eu percebi essa ideia, eu poderia aumentar para o próximo número. 11 mais 3, 14, mais 3, 17 e assim sucessivamente. Também podemos definir a lei de formação como uma recorrência. Ela recorre para o termo anterior. Veja, a n é igual a 15 menos a n menos 1. Isso aqui é o termo anterior de an, porque é n menos 1, está uma unidade antes. Nesse caso, precisamos sempre na recorrência definir qual é o primeiro termo, porque aí o segundo vai precisar do primeiro, como? Assim, olha, 15 menos o primeiro, 15 menos 4 dá 11. Para calcular o terceiro, precisamos do segundo termo, e já temos, o segundo termo é 11, então 15 menos 11 dá 4. E assim temos 4, 11 e 4. Nesse caso, já é mais difícil perceber quem é o próximo número. Tá ok? Mas veja que na recorrência eu preciso sempre do termo anterior. E no termo geral não, só preciso da posição do número. Bom, olha aí um exemplo. Eu escrevo os 3 primeiros termos da sequência e classifique. Essa sequência é termo geral, porque não precisa de termo anterior, precisa apenas do n, que é a posição. Então o primeiro termo, 12 elevado a 1, dá 2. 2 menos 3 dá menos 1. Primeiro termo, menos 1. Segundo termo, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 3 vai dar 1. E o terceiro termo, 2 ao cubo, por que 3? Porque é a terceira posição.
8 menos 3 dá 5. Isso é uma progressão finita, só tem 3 termos e ela é crescente. Tá ok? Veja que é apenas substituir o índice 1 por n, o 2 por n, o 3 por n e assim sucessivamente. A progressão aritmética é uma sequência, só que cada termo somado com uma constante, chamada de razão, vai gerar o próximo termo. Veja como é simples. Olha, estamos dizendo que o primeiro termo seja 4 e a razão seja 3. Então o segundo termo vai ser primeiro mais 3. 4 mais 3, 7. O terceiro termo vai ser o segundo mais 3. 7 mais 3, 10. O quarto termo vai ser o terceiro mais 3. 10 mais 3, 13. E assim temos 4, que foi o primeiro termo dado, 7, 10, 13. Veja que aumenta de 3 em 3. Próximo seria 16, depois 19 e assim sucessivamente. Observe que aqui eu estou fazendo uma relação de recorrência. Mais adiante iremos aprender uma relação de termo geral. Uma lei de formação de termo geral vai facilitar muito o nosso cálculo. Porque a recorrência, se eu quiser o 30º termo, eu tenho que calcular todos os anteriores. O termo geral não. Se eu quiser o 30º termo, basta calcular o termo de número 30. Tá ok? Bom, se ficar uma progressão aritmética, ela pode ser crescente quando os termos aumentam. Veja que a razão é positiva. 4 menos 2, 6 menos 4. Ou seja, se você pega um termo e subtrai do termo anterior, você descobre a razão. E como essa razão é positiva, a progressão é crescente. Bom, vamos agora ver a progressão decrescente. 3, 1, menos 3, menos 5. Observe que 1 menos 3 dá menos 2. E essa é a razão, é negativa. Por isso que a sequência é decrescente. Tá? Essa progressão aritmética tem razão negativa. E o caso que vamos apenas mencionar, mas não tem muito interesse para a gente, é o caso em que é constante e a razão é igual a zero. Veja um exemplo. Olha, nesta letra A, 3, 8, 13 e 18. 8 menos 3 dá 5. 13 menos 8 dá 5. 18 menos 13 dá 5. Todas as distâncias têm que ser igual, porque essa distância de um termo menos o termo anterior é a razão. E a razão neste caso é igual a 5. Nossa progressão é crescente. A letra B, menos 2 subtraído de 1 dá menos 3. Razão negativa, sequência decrescente. Tá ok? Então, olha agora essa propriedade interessante. Se eu tenho 3 termos equidistantes numa progressão aritmética, o termo do meio é a média aritmética dos extremos. Veja essa ideia. A, B e C são equidistantes porque é a mesma distância de A para B e de B para C. Tá? São termos aí que estão próximos. Eu tenho que o termo do meio, B, vai ser a média aritmética entre os outros dois, entre os extremos. A mais C dividido por 2. Veja um exemplo. Os números 2, x, 8 e y estão em progressão aritmética. Quanto vale x e y? Ora, se eu pego 2x e 8, o x está no meio, então ele é a média aritmética dos outros dois. 8 mais 2, 10, dividido por 2 dá 5. Descobri que x é igual a 5. X sendo 5, eu tenho agora 5, 8 e y, está aqui. E o 8 é o termo do meio. Então, 8 é a média aritmética entre 5 e y. Fazendo aqui 8 vezes 2, 16. 5 mais y, resolvendo, y é igual a 16. Portanto, nossa sequência é 2, x é 5, y é 8, aliás, já é o 8, né? E o y é o 11, desculpa, o y é o 11. Então, 2, 5, 8 e 11 formam uma progressão aritmética. Tá ok? Bom, pessoal, concluímos por aqui. Bons estudos e até a próxima.